Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nosso tema será desenvolvendo competências para atuar na educação à distância. Bom, atualmente, a boa formação tornou-se requisito de sobrevivência no mercado, cuja característica determinante é a alta competitividade e a seletividade. Neste contexto, a educação à distância, ela aparece como uma oportunidade valiosa para atender às necessidades de uma parcela significativa da população, que reclama por uma melhor qualificação profissional e por um maior nível de conhecimento. Várias instituições no Brasil e no mundo têm atuado no campo da educação continuada à distância, buscando novos modelos de gestão que privilegiem o desenvolvimento de talentos humanos. No entanto, atuar na educação à distância não é uma tarefa muito fácil. É preciso que tanto as organizações públicas quanto privadas tenham profissionais competentes para atuar no desenvolvimento de programas à distância, uma vez que na EAD o fazer docente é bastante diferente daquele praticado na modalidade presencial. Na educação presencial tradicional, o processo de ensino-aprendizagem é de responsabilidade dos professores, que são os organizadores e decisores pela elaboração e construção dos cursos. Já na educação à distância, há uma multiplicidade de agentes que intervêm desde o design do curso até a avaliação de aprendizagem dos alunos. Diferentemente do que ocorre com um professor de ensino convencional, que normalmente trabalha de forma individual. Face às exigências de profissionais mais preparados, o educador, como qualquer profissional, necessita desenvolver novas competências e habilidades para que os alunos possam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Essas aprendizagens fundamentais foram salientadas por Delors no relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Dentre as novas competências a serem desenvolvidas pelos educadores, nós podemos destacar as competências profissionais relacionadas à utilização das tecnologias, à mediação do processo ensino-aprendizagem, ao domínio de sua área de saber, ao design instrucional e ao gerenciamento de sistemas de cursos, bem como as competências individuais relacionadas ao autodesenvolvimento. O desafio consiste em qualificar os profissionais com um conjunto de competências e habilidades para que eles desenvolvam suas atribuições e responsabilidades na educação corporativa. Vamos conhecer agora os desafios para os profissionais de EAD. Sem dúvida, os desafios que as novas tecnologias da informação e comunicação impõem para os profissionais de EAD são inúmeros. A professora Maria Luísa Belloni destaca que atualmente um dos principais desafios da educação é capacitar os alunos a continuar a sua própria formação ao longo da vida profissional, já que, em função das rápidas mudanças no mundo contemporâneo, eles podem ter que exercer funções ainda inexistentes. Do mesmo modo, a formação inicial de professores também deve prever a sua capacitação para uma educação continuada, além de prepará-los para a inovação tecnológica e suas consequências pedagógicas, seja para o ensino presencial ou à distância. Já a professora Gardênia da Silva Abade destaca um outro desafio. Para ela, a articulação das mídias para a criação de ambientes propícios à aprendizagem é algo que requer muito esforço e competência técnica das equipes responsáveis pela educação na atualidade. Ao que tudo indica, há poucos profissionais realmente preparados para enfrentar esses desafios. O professor Flávio Bortolozzi destaca algumas interessantes competências que são imprescindíveis nos dias de hoje. E-alfabetizado, ou alfabetização digital, que corresponde à capacidade individual de utilizar as tecnologias digitais, principalmente o computador, nas tarefas laborais e de utilizar essas tecnologias para aprender no local de trabalho matérias e competências necessárias para o desempenho. E proficiência,
que envolve a capacidade individual de utilizar a internet para desenvolver trabalho em organizações e de ter acesso a ferramentas e informação para inovar e acrescentar valor aos bens e serviços para cuja produção se contribui. E-aprendentes, termo que designa a capacidade das organizações de utilizarem as capacidades individuais do e-alfabetizado e do e-proficiência para aprender em nível organizacional, de modo a melhorar processos e sistemas que aumentem o desempenho, produtividade e inovação da organização. E gestão estratégica, a qual designa a capacidade das organizações de integrar nos seus processos de gestão e planejamento estratégico as competências acrescidas de inovação e produtividade de trabalhadores e-alfabetizados e e-proficientes e de potencializar de modo sistemático as características e atributos das organizações aprendentes que dispõem. Vamos ver um exemplo de como a alfabetização digital é importante no mercado de trabalho. A construtora Tecnisa, desde 1998, passou a remunerar seus operários por meio de um cartão magnético. Muitos operários encontravam dificuldades em resgatar seus rendimentos mensais nos caixas eletrônicos. Além disso, com a modernização e o surgimento de novos equipamentos eletroeletrônicos, como o celular, por exemplo, surgiu a necessidade de um aprendizado mais específico. A Tecnisa entendeu a gravidade do problema da exclusão digital e passou a promover cursos de capacitação, onde estes operários são introduzidos ao mundo digital. O objetivo do curso é desmistificar as operações de um computador e promover o conhecimento das suas operações básicas. Como você pode ver, o desenvolvimento de ações referentes à alfabetização digital dos colaboradores tem sido uma das preocupações das empresas da atualidade. No entanto, devemos tomar cuidado para não enfatizarmos demais as competências técnicas em detrimento de outras competências também muito importantes, uma vez que as competências técnicas por si sós não dão conta da complexidade do processo ensino-aprendizagem. O saber referente à manipulação, armazenamento e distribuição de informações computadorizadas, embora seja importante, não garante que a aprendizagem seja significativa. Vamos ver o que a professora Maria Luísa Belosi nos fala sobre este assunto. As tecnologias podem contribuir para a educação à distância, desde que utilizadas de maneira adequada. Caso contrário, forneceriam somente revestimento moderno a um ensino antigo e inadequado. Sendo assim, a tecnologia deve ser usada como um meio e não como um fim. Aqui vale ressaltar ainda que nesse processo envolvendo as tecnologias da informação e comunicação, o aluno, assim como o professor, também assume um novo papel no contexto de ensino-aprendizagem, deixando de ser um mero receptor das informações fornecidas pelo professor e passando a ser o responsável pela construção de seu próprio conhecimento. Sabemos que, em se tratando da educação à distância nas organizações, por exemplo, já houve muito investimento em hardware, conectividade e softwares especializados. Atualmente, é fundamental investir em peopleware, isto é, nas pessoas, uma vez que elas serão as responsáveis pelas mudanças que tanto almejamos. Dentre os principais papéis desempenhados na educação à distância, nós podemos então destacar alguns sugeridos pelo professor Flávio Bortolozzi. Os orientadores da aprendizagem, os empreendedores de ambientes de aprendizagem, os aprendentes na sala de aula, os tutores, os colaboradores de alunos, os investigadores, os formadores para a educação ao longo da vida, os membros de uma equipe de professores e podemos acrescentar ainda
Os professores que produzem materiais didáticos, os designers instrucionais, os gestores da informação, os gestores de sistemas de aprendizagem, dentre outras funções. Diante da definição desses novos papéis, notamos a necessidade de uma nova abordagem pedagógica para a educação à distância. Ao invés de reproduzirmos o modelo de ensino tradicional baseado na pedagogia da transmissão de informações desconexas, nós devemos priorizar a formação de sujeitos agentes da própria construção de saberes. Assim, o grande desafio daqueles que irão mediar o processo de aprendizagem à distância consiste em desencadear ações criativas que respeitem as singularidades, que valorize a invenção e a descoberta, que proporcione a autonomia e que coloque em sinergia a variedade de habilidades e competências existentes. Para que isso ocorra, é fundamental a formação de equipes multidisciplinares, compostas por especialistas de diversas áreas. Essas equipes devem trabalhar de maneira integrada, a fim de que o produto final seja a soma da competência de cada um dos seus membros. Agora, a seleção das equipes multidisciplinares é essencial no processo de ensino-aprendizagem à distância, uma vez que os cursos serão concebidos e organizados a partir do conhecimento de cada um dos profissionais envolvidos. Carmen Maia enfatiza que uma equipe multidisciplinar ela deve ser capaz de estabelecer fundamentos teóricos do projeto, identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e atitudes, definir bibliografias básicas e complementares, selecionar o conteúdo curricular articulado a procedimentos e atividades pedagógicas, elaborar o material didático, motivar, orientar e avaliar os alunos. Num efetivo trabalho em equipe, não se deve conseguir ver no produto final a contribuição de cada profissional. A equipe deve trabalhar de forma que seus conhecimentos estejam integrados, prevalecendo no final a qualidade do trabalho da equipe. Então, como já enfatizamos anteriormente, esses diferentes atores precisam desenvolver competências para atuar na EAD. Segundo a professora Edmeia Oliveira dos Santos, a educação à distância exige dos docentes saberes que extrapolam o processo didático com o qual estão habituados no ensino presencial. Esses discursos pedagógicos estão amparados por um novo paradigma de conhecimento, opondo-se ao racionalismo técnico linear, à fragmentação e à compartimentação, apontando para a dinamicidade e inacabamento do processo de ensinar e aprender, exigindo dos professores uma nova postura didática. Essa nova postura didática exige saberes docentes diversificados e diferentes do modelo presencial conhecido, muitas vezes linearmente organizado no contexto da formação e atuação de nossos professores no sistema educacional brasileiro. Maria Luísa Belloni, ela recomenda que a formação de professores venha a atender às necessidades de atualização em 3 grandes dimensões: a dimensão pedagógica, a tecnológica e a didática. A dimensão pedagógica se refere às atividades de orientação, aconselhamento e tutoria, incluindo o domínio de conhecimentos relativos aos processos de aprendizagem oriundos da psicologia, ciências cognitivas e ciências humanas. A dimensão tecnológica envolve as relações entre tecnologia e educação, desde a utilização adequada dos meios técnicos disponíveis até a produção de materiais pedagógicos, utilizando esses meios. A dimensão didática se refere ao conhecimento do professor sobre sua disciplina específica, envolvendo também a necessidade de constante atualização. Assim, professores que possuam estas habilidades
conseguirão desempenhar melhor seu papel, evitando os improvisos. De acordo com as atividades que desempenharão na educação à distância, nós podemos elencar algumas competências necessárias aos profissionais. Competência de design instrucional, competências tecnológicas, competências comunicacionais, competências gerenciais, competências pedagógicas, competências de mediação administrativas e competências individuais referentes ao autodesenvolvimento. Saberes necessários à mediação pedagógica, segundo Marcos Maceto. Saber que a aprendizagem é o foco de sua ação educativa. Saber construir uma relação de parceria com o aluno durante toda a sua ação educativa. Planejamento, execução e avaliação. Saber enfatizar as estratégias colaborativas de aprendizagem num ambiente de relação igualitária com seus alunos. Saber ter um domínio profundo de sua área de conhecimento, demonstrando ter competência epistemológica, incentivando a pesquisa entre os alunos. Saber ser criativo e saber envolver os alunos em soluções novas e críticas. Saber estar aberto ao diálogo a qualquer momento e lugar, sendo ágil em dar feedback. Saber desenvolver uma comunicação interpessoal que considere a subjetividade e a individualidade dos alunos. Saber construir uma comunicação que propicie a aprendizagem à distância, o que implica em utilizar palavras e expressões que ajudem e incentivem o aprendiz em seu caminho à direção à construção do conhecimento. Saber implementar projetos, compartilhar problemas sem apontar as soluções e respostas prescritivas, promovendo o pensamento reflexivo e a tomada de consciência pelo aluno durante toda a sua trajetória. Em resumo, saber ser um mediador pedagógico, como na abordagem do Estar Junto Virtual, de José Armando Valente. Essa abordagem, ela requer a implantação de situações que permitam a construção de conhecimento, envolvendo o acompanhamento e o assessoramento constante do aluno, no sentido de poder entender o que ele faz, para ser capaz de propor desafios e auxiliá-lo a atribuir significado ao que ele está realizando. Só assim ele conseguirá transformar as informações em conhecimentos. Visto isso, e pelo acompanhamento que fazemos da EAD, concluímos que ainda temos um longo percurso pela frente, em se tratando do desenvolvimento das competências necessárias para a atuação de profissionais na educação à distância. No entanto, acreditamos que passo a passo conseguiremos ir trilhando, ir criando a trilha necessária para chegarmos ao nível de excelência tão desejado, contribuindo assim para a formação de profissionais autônomos, críticos e criativos. Afinal, como nos lembra Maria Luísa Belloni. Para sobreviver na sociedade e integrar-se ao mercado de trabalho do século XXI, o indivíduo precisa desenvolver uma série de capacidades novas. Autogestão, capacidade de organizar seu próprio trabalho, resolução de problemas, adaptabilidade e flexibilidade diante de novas tarefas, assumir responsabilidades e aprender por si próprio, e constantemente trabalhar em grupo de modo cooperativo e pouco hierarquizado. Sem dúvida, essas capacidades citadas por Maria Luísa Belloni têm sido valorizadas pelas empresas na atualidade. Vejamos o que é necessário para caminharmos na trilha de aprendizagem, uma estratégia de capacitação. Em nenhum outro momento histórico, as competências e talentos foram tão valorizados como nos dias atuais. O desenvolvimento de competências só ocorre por meio da aprendizagem, seja individual ou coletiva. A aprendizagem representa o processo pelo qual as competências são desenvolvidas, enquanto as competências representam manifestações do que o indivíduo aprendeu. Ambos os conceitos estão relacionados à questão da mudança.
elemento hoje fundamental para que as empresas desenvolvam mecanismos para ampliar ao mesmo tempo a capacidade e a velocidade de aprendizagem de seus colaboradores. Assim, a gestão por competências tem sido apontada como um modelo gerencial alternativo aos antigos modelos de instrumentos utilizados tradicionalmente. Esse novo modelo propõe-se a desenvolver e sustentar competências consideradas fundamentais para a realização dos objetivos e estratégias organizacionais. Uma das estratégias que surge neste cenário para promover o desenvolvimento de competências com referência não só nas expectativas da organização, mas também nas necessidades e aspirações profissionais das pessoas, são as chamadas trilhas de aprendizagem, como destacam Isa Aparecida Freitas e Hugo Pena Brandão. A noção de trilha de aprendizagem surge como estratégia para promover o desenvolvimento de competências e tem como referência não só as expectativas da organização, mas também conveniências, necessidades, desempenhos e aspirações profissionais das pessoas. Então, as trilhas de aprendizagem são uma ótima oportunidade de atender tanto às necessidades das empresas quanto às expectativas dos colaboradores. Para Peter Senge, o termo learning, aprendizagem, é derivado do indo-europeu leis, que significa trilha ou sulco na terra, em analogia à atividade de arar e semear. Quando o profissional define um curso de ação para o seu crescimento profissional, ele está, na prática, construindo uma trilha. Cada pessoa concebe sua trilha de aprendizagem a partir de suas conveniências, necessidades, desempenhos e aspirações. Dessa forma, nós podemos dizer que as trilhas de aprendizagem são caminhos alternativos e flexíveis criados para promover o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais das pessoas. A construção da trilha será mais útil se for capaz de integrar em seu planejamento de carreira as expectativas da organização, o desempenho esperado, as aspirações profissionais, as competências já desenvolvidas e aquelas que ainda necessitam desenvolvimento. A construção das trilhas de aprendizagem depende da vontade de cada profissional para desenvolver as competências e habilidades necessárias para se chegar ao conhecimento desejado. Pontos de chegada. Le Boeuf ressalta que o desenvolvimento de competências profissionais depende basicamente de 3 fatores: do interesse do indivíduo por aprender, de um ambiente de trabalho e estilo de gestão que incentivem a aprendizagem e do sistema de formação disponível ao indivíduo. Para que cada colaborador possa construir a sua própria trilha de aprendizagem, a organização disponibilizará um mapa de oportunidades para aprendizagem, o qual poderá ser adaptado a diferentes situações. O profissional ele poderá determinar quanto tempo irá dispor para o seu estudo, assim como terá a oportunidade de escolher as opções metodológicas mais adequadas ao seu estilo de aprendizagem, bem como os recursos e as ferramentas que ele quer utilizar. Le Boeuf classifica as opções de aprendizagem em 3 tipos: situações cuja finalidade principal e tradicional é o treinamento, situações criadas para serem formadoras, mas que não são consideradas treinamento, e situações de trabalho que podem tornar-se oportunidades de desenvolvimento. O ideal é que a trilha de aprendizagem de cada profissional procure conciliar as suas aspirações com as necessidades essenciais da instituição. Agora, o fato é que, historicamente, o desenvolvimento profissional nas empresas sempre esteve associado a ações formais e esporádicas de treinamento. Tais ações formais adotam as grades de treinamento para promover o desenvolvimento profissional de equipes e indivíduos.
são ações de aprendizagem restritas a cursos formais e vinculadas ao desempenho de um determinado cargo. Todos os colaboradores que desempenham certa função ou que aspiram determinada posição na organização devem ser submetidos aos cursos pré-determinados. Esse pressuposto, ele nos indica de que todos são iguais em termos de motivação, aspirações profissionais, objetivos de carreira, competências e experiências. As trilhas de aprendizagem, elas diferem das tradicionais grades de treinamento pela riqueza e pela diversidade de recursos e de caminhos possíveis para se chegar à aprendizagem. A trilha de aprendizagem pode ser composta, por exemplo, por intercâmbios no exterior, por técnicas de benchmarking, por participação em cursos, por participação em comunidades virtuais de práticas e de aprendizagem, por trocas de experiências em redes virtuais, por participação em congressos, seminários, encontros, mesas redondas, por diversas fontes de informação, sites, livros, revistas, repositórios, vídeos, estágios, reuniões de trabalho e outras alternativas que expressam a multiplicidade de formas de aprender. A utilização do termo grades de treinamento não é recomendado, uma vez que esse conceito tem a finalidade de desenvolver obrigatoriamente as mesmas competências em todos os profissionais. Aliás, a palavra grade traz uma carga semântica de imposição, de estar preso a uma determinada programação, de ter que se submeter a algum tipo de formação, muitas vezes contra a sua vontade. Para que cada profissional determine a sua trilha de aprendizagem, é necessária a elaboração cuidadosa de um plano de capacitação. Como essa trilha é bem pessoal e varia de pessoa para pessoa, o ponto de partida e de chegada será diferente de profissional para profissional, que seguirão certamente caminhos diferentes. Essa é uma estratégia interessante de vivenciar o aprender a aprender na prática, já que o profissional torna-se o protagonista do processo de aprendizagem, bem como do gerenciamento de sua carreira. No Brasil, esse é um assunto emergente e são poucas as experiências concretas. Para que você possa compreender melhor o conceito de trilhas de aprendizagem, vamos conhecer agora o exemplo do sistema de trilhas da aprendizagem do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, há algumas experiências que integram o processo de gestão do conhecimento lá implantado e que tem proporcionado bons resultados para a instituição. Uma dessas experiências é justamente a estratégia da trilha de aprendizagem, que pode ser considerada como um mapa de possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional. As trilhas de aprendizagem têm o objetivo de apoiar os colaboradores em seus percursos de profissionalização. De acordo com Isa Aparecida Freitas e Hugo Pena Brandão, esse sistema foi orientado a partir de 4 questões básicas que justificam a busca pelo desenvolvimento pessoal e profissional. Pela necessidade de aperfeiçoar o desempenho atual. Pelo interesse em ampliar competências em um tema específico. Em função do direcionamento estratégico da empresa. Por aspiração profissional de crescimento na carreira. Sendo assim, a trilha da aprendizagem é concebida de acordo com Freitas e Brandão, em um dos seguintes formatos. Trilha de aprendizagem para aperfeiçoar o desempenho profissional, a fim de identificar opções de aprendizagem internas e externas à organização que visem o aprimoramento do desempenho dos funcionários. Trilha de aprendizagem por domínio temático. São as áreas de conhecimento sobre as quais as organizações atuam ou aquelas que possuem especial interesse, em função da missão da organização e de suas estratégias. Trilhas de aprendizagem por direcionamento estratégico. Indica os rumos que a organização deseja ou deve seguir, seus focos de atuação para cumprir a sua missão, os novos mercados que deseja atuar, as tecnologias a serem utilizadas e os novos produtos que poderão ser desenvolvidos.
trilha de aprendizagem para direcionamento da carreira. São as opções de aprendiz. Agem visando a aspiração profissional de crescimento na carreira. Independente do formato adotado, o ideal é que o profissional seja protagonista de sua aprendizagem, corresponsável pelo seu desempenho pessoal e profissional, mantendo-se comprometido com a missão da organização. Assim, ele aproveitará as oportunidades de capacitação e as necessidades de aperfeiçoamento ou desenvolvimento de novas competências, criará o seu mapa de aprendizagem e caminhará na própria trilha. O profissional técnico, professor ou gestor, independente de sua titulação, nível técnico, graduação, mestrado, doutorado, terá que trilhar o seu próprio caminho, com autonomia. Em relação ao compromisso de organizações com o desenvolvimento de seus profissionais, Freitas e Brandão destacam. Parece fundamental que as empresas assumam um papel qualificante, com responsabilidade social, não só no sentido de promover, incentivar e apoiar as iniciativas individuais de seus membros, mas ainda de oferecer a eles múltiplas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Esses autores enfatizam ainda que, caso as empresas não ofereçam oportunidades reais de crescimento, a utilização de conceitos como competência e trilhas de aprendizagem não representariam uma significativa inovação gerencial. Desta forma, as organizações passam a criar e organizar estratégias de aprendizagem capazes de oportunizar os profissionais a construir conhecimento e escolher caminhos apropriados para o seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Le Boeuf compara a escolha de caminhos com a criação de uma rota de navegação, quando o navegador tem em suas mãos as cartas geográficas, informações meteorológicas e um mapa de oportunidades disponíveis. Assim, o profissional escolhe qual caminho seguir e onde quer chegar. E você? Você já fez a sua trilha para desenvolver as competências requeridas na organização em que você atua? Bom, assim finalizamos essa aula agora com as palavras de Rubem Alves, quando nos diz: é preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas aprendidas com coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência constitui-se pela ousadia dos que sonham, e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido em busca da terra sonhada. Se vocês tiverem oportunidade, leiam o livro Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho, Fundamentos para a Gestão de Pessoas, dos autores Jairo Borges Andrade, Gardênia da Silva Bade, Luciana Mourão e demais colaboradores. Um dos capítulos deste livro foi escrito por Isa Aparecida de Freitas e Hugo Pena Brandão e tem como título Trilhas de Aprendizagem como Estratégia para o Desenvolvimento de Competências. Outra leitura que eu recomendaria é o livro As Competências para Ensinar no Século XXI, de Perrinot e Thurler. Neste livro, eles explicam quais são as competências importantes para o professor contemporâneo. Uma leitura complementar aos 7 saberes necessários à educação do futuro, de Edgar Morin. Bom, que essas e outras leituras ajudem a compor a trilha de aprendizagem de vocês. Bons estudos!